Fala galera, esse vídeo aqui é um recorte da live que a gente fez sobre os Filhos do Norte. Essa live foi feita comigo e a Pantufa, e ela foi fruto de uma ideia que a gente teve há um tempo atrás, há alguns meses atrás, onde a gente pensou em jogar um RPG diferente, onde não tivesse narrador, onde eu e a Pantufa a gente interpretasse vários personagens e narrasse um pro outro com ideias aleatórias que vocês do chat dariam no início da live. A gente curtiu muito o resultado, e aí eu dividi esse vídeo em 3 partes. Tem essa parte aqui, que é o setup, é a construção desses primeiros elementos da história, onde a gente define quem vai ser o personagem, o vilão e os plots que a gente vai viver. E o vídeo em si da história eu dividi em 2 pedaços, só pra eles não ficarem muito longos aqui no YouTube. E o que vocês vão assistir aqui agora é a gente montando o início dessa história. Estou aqui com esta jovem feral do norte, porque essa foi a decisão que vocês tomaram para o personagem que a gente faria hoje. E por que eu queria que essa decisão fosse tomada antes? Para que isto pudesse acontecer. A gente não tem um nome para essa personagem ainda. A única coisa que a gente sabe é que ela é uma feral, presa alongada, do norte. São todas as informações que a gente tem. E todo o resto a gente vai perguntar pra vocês. Então, galera, como que vai funcionar isso hoje, né? Eu acho que tem um hype aqui acontecendo da nossa parte e da parte de vocês. A gente não tá sabendo muito como lidar, mas é isso. Esse é um projeto teste, esse é o piloto desse projeto. E aí eu vou tentar explicar pra vocês qual é o objetivo do que a gente tá fazendo, pra que talvez a gente consiga entender e vocês também consigam entender e vocês consigam tirar dúvidas. O que a gente vai fazer hoje é uma construção de história coletiva e coletiva, com vocês também. Porque a ideia é que a gente vai fazer algumas... É tipo um fiasco. A gente vai fazer algumas perguntas pra vocês, algumas enquetes, e vocês vão definir algumas características dessa história. Algumas características da protagonista, algumas características do vilão, dentro de algum escopo que a gente lançou. E às vezes a gente vai pedir várias sugestões pra vocês, e aí a gente vai pescar algumas sugestões de vocês e fazer uma enquete em cima das sugestões de vocês. Beleza? Então, isso vai ser o que vai dar corpo pra praticamente toda a aventura. Ok? A partir daí a gente vai construir uma história. A gente vai construir uma história tipo fiasco. Então a gente vai tentar... Não existe um narrador, não existem dados. A gente vai contar com os dados verdes e vermelhos de vocês, do chat, pra gente saber se as coisas vão dar certo ou errado. A gente então tem a opção de resgatar personagens e locações, mas tentem fazer isso no contexto da aventura, pra vocês contribuírem com a história sem quebrar a história. O objetivo, quando a gente constrói coisas coletivamente, num RPG, nunca é competição, né? Em geral é colaboração, para que a gente faça uma história o mais legal possível. E como a história está sendo 100% improvisada com o que vocês estão fazendo e com o que a gente estuda de roteiro e escrita e criação de histórias, teatro e etc., a gente vai tentar usar essas ferramentas e esses conhecimentos para dar coerência para essa história que a gente está construindo juntos. Beleza? Já tiveram algumas sugestões de nomes. E assim vai ser o jogo, com várias enquetes para decidir coisas, e tudo que for ação, vocês podem decidir com dados vermelhos e verdes, que estão nos emotes do canal, que são esses dados verdes e vermelhos. Dados verdes sempre irão dar favor à protagonista, a nossa heroína. E dados vermelhos sempre vão ir contra a nossa heroína, que se chama, então, Zavka. Então, agora que a gente definiu o nome da nossa protagonista, eu gostaria de definir com vocês qual vai ser o nosso status quo inicial dessa história. Explique. O que significa o status quo de uma história? É o cenário comum, é o lugar onde a gente começa, é o grande cenário que vai estar sendo, em geral, tentando ser mantido pela protagonista e tentando ser desconstruído ou alterado pelo antagonista, ou normalmente chamado de vilão, certo? Então, existem 3 cenários que a gente imaginou onde essa personagem poderia estar hoje no mundo de Yeri. Quais são as 3 opções que eu vou botar no poll para vocês votarem? A primeira opção é um confronto direto, um estado de guerra, um momento onde as nações do norte estão sendo invadidas pelas nações de Joru, em meio à expansão, centenas de anos antes de todas as aventuras que a gente jogou. Milhares, até. Porque seria tipo aí uns 1.200 anos atrás. Civilização, né? Então a gente tem uma magia muito mais presente, espíritos muito mais presentes, uma natureza muito mais viçosa,
porque a igreja de Elu ainda não existia e o cenário é completamente diferente do que vocês conhecem. E isso seria jogado nas Terras do Norte, já que elas estariam sendo invadidas. Uma outra opção seria a gente caminhar um pouco mais pra frente, nessa linha do tempo, quando o Império Orúlico já dominou boa parte do Norte e várias pessoas estão agora sofrendo as consequências de uma terra quase colonizada, ou ao menos minimamente destruída. E aí essa personagem já teria um outro contexto de vida, ela não estaria necessariamente lutando uma guerra, mas talvez estabelecendo uma resistência, ou alguma coisa mais perto de uma guerrilha, ou simplesmente uma imigração do povo dela para terras mais pacíficas. E, por último, a última opção é bem mais pra frente, tipo 700 anos depois, 900 anos depois, quando o povo nórdico, de fato, pega seus navios e vem para o sul. Já não tem mais nada a ver com a história da conquista lá atrás, mas com a ideia de eles estarem expandindo as suas terras por conta de, nas suas terras, já não terem mais áreas de plantio, ter uma população muito numerosa e poucas riquezas para manter toda a população que vive lá. Então eles estão em busca de novas riquezas, explorando novas terras. Essas são as 3 opções. Guerra, resistência e conquista. Beleza? Esses vão ser O que o meu personagem está... os 3 status quos iniciais pra gente poder começar a nossa história. Onde está Zavka nesse momento? Exatamente. E reparem que automaticamente a gente já constrói um antagonista, né? Um antagonista bem diferente. Perguntaram quem vai ser o antagonista, quem eu sou. Eu vou ser um parceiro de cena da Pantufa. Então, em alguns momentos ela vai ser Zavka, em alguns momentos ela não vai ser Zavka, vai ser outros personagens. E eu vou ser também vários personagens, quase como um narrador de RPG, mas eu também tô tentando encontrar aqui esse personagem como um inimigo. Então eu me maquiei e me preparei pensando nesse antagonista, né, um general de guerra de Oru, que tá em uma dessas situações aí. Seja qual delas for, guerra, resistência ou conquista. Por enquanto, guerra tá ganhando muito, resistência não tanto, e conquista tá ali chegando. Bem, parece que guerra tá ganhando, hein, galera? Um voto pra resistência. Eu gosto dessas pessoas que mesmo no final ainda votam em quem elas acreditam que deve ser, também. sabe? Inclusive isso, amanhã, votação, né? eleição, né? Com consciência de que você tá votando não é pra quem tá ganhando, é pra quem você quer, você se sente representado. Isso, e se você se sentir representado pelo Bolsonaro, a gente precisa conversar seriamente. Guerra venceu. Se guerra venceu, quer dizer que o nosso cenário se dá num contexto de invasão às terras de Zavka, onde Zavka está guerreando para proteger sua nação, de alguma forma. Certo, senhorita Zavka? Certo, eu devia ter preparado meu sangue falso. Eu sabia que não ia ser algo simples. Já que não tem sangue falso, talvez Não. precisamos derramar algum verdadeiro. Bem, Esses povos bárbaros. Nós estamos levando a civilização pra vocês. civilização? É isso que você chama? Quando você pega a nossa cultura, nossos deuses, nossa família e arrasta pela lama que seus cavalos trouxeram até nós? Vocês ainda moram em choupanas cobertas de esterco. Vocês ainda plantam com ferramentas que não funcionam bem. Nós podemos apresentar uma vida melhor a vocês. A troco de quê? De sermos como vocês? Vestirmos como vocês? Cheirarmos como vocês? Você prefere então cheirar como cachorro depois da chuva? Prefiro cheirar como o meu povo do que cheirar como esterco. Eu fico tão nervosa quando eu tô brigando. Ai, Amiga. Então se prepara, porque tu vai ter que brigar pra caralho hoje. eu devia ter escolhido a sereia. É isso, galera. A gente teve, tipo, umas 10 sugestões de personagens. A maioria foi feral, por isso a gente escolheu uma feral. E vários dos ferais não eram tão fáceis da gente montar com o que a gente tinha. A gente chegou a procurar algumas coisas, mas não conseguiu encontrar.
isso que aconteceu agora é um pouco do que vai acontecer ao longo dessa noite, beleza? Construindo essas histórias. Mas agora, então, a gente tem mais algumas perguntas pra vocês, galera. Primeiro, considerando agora, então, que a gente tá num contexto de guerra, eu quero saber o que esse vilão, que é um general, ou um mago, ou... enfim... Vou definir com vocês, baseado no que vocês me responderem a seguir. O que este vilão deseja? Além de conquistar terras, além de não tô querendo saber do desejo do reino, do desejo da guerra. Eu quero saber do desejo dele. O que ele quer? Ele quer ser o maior general do mundo? Ele quer provar o seu valor pro imperador de Oru? Ele quer... Entende? Sugiram aí coisas que vocês acham que esse vilão quer. O coração de Zavka. Coração, tipo assim, literalmente, arrancar o coração dela? A gente pode interpretar isso da forma como a gente achar mais prudente. Zavka. Eu não sei se eu quero interpretar nenhum dos dois caminhos com você. Bem, um deles você não precisa querer. Você pode tentar. Eu não quero nenhum dos dois. Enquanto vocês usam essas espadas mal afiadas, nós temos lanças, um exército, uma falange de homens capazes de lutar que treinaram a vida. Não camponeses que malham demais. Falange? Eu prefiro muito mais sua jugular na minha boca. Tá, então eu acho que eu quero o coração da outra forma. Já fiz ela sorrir. Esses nórdicos são fáceis demais. Suas mulheres são basicamente... Vamos ver o que eles sugeriram, pelo amor de Deus. Enemies to lovers, todo mundo quer amor e romance. Ai, vocês estão facilitando muito a vida pra mim. Ai, mostra suas unhas. A gente já tá de... A gente já fez casal, a gente já tá de casal. Tá. Queria que fosse curguesa, só pra Pantufa ter que se pintar. A gente pensou nisso, só que a gente não tinha condições de montar uma curguesa, tadinha. Foi muito rápido. A gente chegou a pensar, mas não rolou. Adquirir o poder dos guerreiros ferais como aliados. Uhum. Enemies to lovers tá, tipo, muito no chat. Ele quer o pelo dos ferais. Pra fazer comércio de luxo. O problema é que o corpo dos ferais, ele volta à forma primária quando eles morrem. Então, não dá. Não dá pra vender pelo de feral. Teria que usar uma magia muito poderosa. Ou você não mata um feral. Caralho, você vende o pelo dele vivo. Você vai tirando, assim, sabe, pedaços e esperando crescer de novo e tirando eternamente. Então, mas aí quando você pegar, você vira pele. Ah, quando desconecta do corpo principal. Na verdade, essa é uma pergunta muito boa. Talvez essa pessoa... Talvez a gente descubra nessa aventura como que pelos de ferais funcionam quando se arranca deles enquanto eles ainda estão vivos. Não. Ele tem uma fixação pela Zavka e ele quer trazer ela pro lado dele. Então, galera, mas vocês lembram que o plot que vocês acabaram de escolher era um plot onde a gente tá chegando? Então, isso tá mais pra uma transformação do que pra um desejo. Um general não vai pra guerra povoar uma terra desconhecida desejando uma mulher que ele nem conhece. Eles estão considerando que a Zavka é grande, então, nas terras. Pra ser conhecida pelo general, né? Sim. Ele quer a alma feral para algum ritual legal. Ele quer a essência da magia do povo feral. Ele ouviu falar da Zavka por uma vidente, sei lá, e sabe que é o amor da vida dele. Caralho. Será que a guerra não começou porque Zavka desdenhou dos avanços do general? Gente. Que amor platônico do caralho. A gente tem algumas opções, pelo que eu entendi. Amor. Coração. Eu acho o coração mais legal. E a gente pode deixar isso em aberto. Tá. Coração. Riqueza. Alma. Que aí seria vender as peles e tudo mais, né? Coração. Caninos, coisas desse tipo. Vem lucrar em cima deste povo, né? Coração, riqueza. Tinha uma outra opção que tinham dado. Ritual. Que era o ritual, né? Então, conhecimento. Então, chama de conhecimento mágico. Gente, esse é o vilão. Então, tipo, coisas do tipo, ele quer proteger a Zavka. É a pessoa que frustra os planos dela, é a pessoa que altera
é o status quo. É claro que pode rolar um enemies to lovers, mas isso quer dizer uma grande transformação de ambos nessa história, porque a princípio ambos não têm nenhum tipo de afinidade, teoricamente. E eles nem se conhecem a princípio. Talvez a ideia da vidente role e tal, se essa for a vitoriosa. Mas acho que foi isso, né? Coração, riqueza e conhecimento mágico. No início a gente vai definir bastante coisas juntos, mas depois a gente vai começar a perguntar um pouco menos e usar mais os dados e as intervenções de vocês, os personagens que vocês resgatam e coisas assim. Então esse início é tipo o início do fiasco, onde a gente tá montando o setup dessa história, beleza? Então não se preocupem que em breve a gente vai parar de falar mais como Estevão e Pantufa e começar a falar mais como Zavka e nome do vilão. Surgiram aí nomes do vilão, um general oruliano. E aí. Leandro. Leandro é bom. A história já tá vindo toda na minha cabeça. Você tá pensando em coisas? Mais ou menos. É porque eu tô perguntando ainda sobre o vilão, né? Eu vou começar a perguntar sobre o seu personagem. Então temos aí conhecimento mágico. Vamos direto agora para as características da personagem, então, beleza? Da Zavka. E pode sugerir também, Pantufa. A pergunta, então, para vocês é: o que a Zavka quer da vida antes de saber que existe uma guerra, né? A guerra vai acontecer na vida dela. A guerra não é algo que ela esperava ter. A guerra não é algo que tava nos planos de Zavka. Liderar o povo à glória das lendas antigas. Tá, temos uma opção. E ela vira vilã. A Zavka pode ter um amor profundo pela natureza. A Zavka quer apenas viver pacificamente nas florestas? É isso que ela quer? Pode ser. O povo dela é um povo em extinção? A princípio, não. Lembra, galera, essa decisão que vocês tomaram de status quo, isso tá acontecendo... Cara, a gente tá jogando jogos em 1900. 1999, se eu não me engano. Quase nos anos 2000. E essa história tá acontecendo nos anos 500, assim. 500 da fundação de Oru. Essas datas que a gente usa nos nossos RPGs são relativas à fundação de Oru, que é a cidade que neste momento está invadindo o povo de Zavka. Ela quer caçar o maior animal da história para ser reconhecida como a mais pica. É uma possibilidade. Ela quer sair para explorar outros lugares. Então, ó, o que eu tô vendo é reconhecimento, paz, né, e tranquilidade, tipo natureza e tal. Talvez a alma da Zavka seja especial, tipo a chave pro ritual. Então, glória tem a ver com essa parada que o Hausen falou, de liderar o povo nas glórias das lendas antigas. Agora uma consideração legal, ela quer aprender sobre navegação para viajar para fora da vila. Chapiuski, boa noite. Então, ó... Esse achei bem foda. Gostei, achei maneiro. Você que vai escolher os 3 pra votação, tá? Então, o primeiro é esse, da navegação. Beleza, tem aprendizado, glória... Aprendizado, né, da navegação. Aprendizado... Viagem, né? Acho que exploração. Exploração... Tranquilidade. Não acho tão... eu acho que tranquilidade seria mais como comunhão. Talvez aí venha o caminho do druida, por exemplo. Sim, pode ser. Pode ser a característica que a gente tava querendo, tipo... Então ela quer exploração, ser exploradora, ela quer estar... Aventura. Pra exploração? Tá. Aventura, comunhão, glória... Tá bom. Foram os que surgiram até agora. Esses 3, tá bom. Pensei em ela querer se estabilizar, não em um só lugar, mas expandir a linhagem dela, porque são muito caçados. Ah, entendi. Mas nessa época eles ainda não tinham preocupação nenhuma com o povo ser caçado. Não. Esse, inclusive, vai ser o primeiro momento onde isso vai ser uma preocupação pra eles. Onde um exército muito diferente do deles começa a chegar em suas terras. Eles só lutavam com outras tribos ou animais ferozes, né? Exatamente. E aí isso já dá várias características de personalidade, né, pra ela. Tipo, se ela quer aventura, se ela quer glória ou se ela quer comunhão, né? Comunhão, galera, é tipo encontrar a paz, se vincular com a natureza, com os espíritos, qualquer coisa assim, beleza? Iniciar a enquete, 2 minutos, votem aí. Aventura, glória, comunhão. Eu tenho votado também, eu não sei se eu Pode votar, fica à vontade. Você é um voto dentro dos 20 da galera que tá aí. Acho que tem tipo umas 30 pessoas assistindo. Votem aí. Eu também tô votando, então só bora. Eu vou votar em comunhão, porque eu acho que comunhão super bate de frente com o desejo do vilão de querer conhecimento sobre magia.
Isso é uma realidade. E aí talvez você se torne tipo uma guardiã da parada que ele busca. Talvez você tenha o conhecimento e queira proteger. E isso também impede ela de tacar o tipo, foda-se. Exatamente. Cara, tipo, eu não quero ficar aqui mesmo, pode tomar o que você quiser. Ao mesmo tempo, se a galera escolher outro caminho, super cabe também. Inclusive você abrir mão de uma parada pra proteger seu povo. Ou se aliar a eles de fato. Já que você quer aventuras, é a possibilidade de conhecer um mundo novo. Se aliar a quem? Essa galera nova que tá chegando aí. Essa galera nova? Talvez o vilão use isso, sabe? Tipo, como sua fraqueza. Porque talvez você goste. Tipo a Pocahontas, que gosta do povo, mas quer muito conhecer esse boyzinho. Pois é, ela gosta. Empatou Aventura e Glória, a gente vai ter que fazer um novo Paul. Paul entre Aventura e Glória, põe 1 minutinho só. Sim. O pessoal ia à loucura. Zavka. Ela quer glória? Ou ela quer uma grande aventura? Glória. Aí a Glória, pelo que as pessoas sugeriram, eram coisas tipo você fazer parte de alguma lenda, ou você querer provar um determinado valor, né? Tipo, caçar uma criatura enorme. E dentro de... Um dragão. Um dragão, nessa época talvez existisse ainda. A aventura tem essa vibe de querer descobrir coisas. E aí também é uma fraqueza que pode ser usada contra você nesse contato com um povo novo. Glória, você quer glória. Agora, galera, a gente quer uma pergunta pra vocês que é... A gente quer uma característica de personalidade da Zavka. A gente quer algo que marque algo... Tipo, a gente já sabe que ela quer glória. Então a gente já tem algumas características claras nisso, ok? A gente queria uma característica que não fosse óbvia pra alguém que quer glória. Talvez coisas como ela tem 3 filhos. Ou ela gosta muito da família. Ou ela preza muito pela relação com os deuses. Ou, sabe? Qualquer coisa assim. Uma característica imprevisível pra uma guerreira nórdica que deseja a glória. Eu acho que é isso, né? A gente pode definir que você é uma guerreira, já que você deseja a glória. Pode ser? Pode ser. Não necessariamente só guerreira, né? E eu acho que com as características agora pode vir isso. Ela é vegana, é uma sugestão. Nossa! O lobo do norte vegano. O lobo vegano do norte. Ela não mata pessoas. Nossa! Ela busca a glória de forma bem confusa. Ela é estéril e deseja uma família. Maneiríssimo. Perdeu um braço na guerra. Veganismo é um conceito muito recente e pro povo dela, principalmente, seria muito louco ser vegana, né? Afinal, ela é um lobo. Poderia ser que o clã dela não gosta dela, pois aconteceu. Mas isso é história, isso não é característica. A gente tava pensando em uma característica que seja dela. Ela pode não saber que é estéril, mas ela deseja uma família. E nunca conseguiu ter. Ela já teve alguns maridos, porque não era problema, né? Tipo, você ter troca de casais. Entre esse povo, não. Claro que em geral acaba com alguém morrendo, mas... Então, Pato Rei, por exemplo, se você quer que o clã dela não gosta dela pois aconteceu algo em seu passado, isso não é uma característica. Mas se você disser, ela é egoísta, e por isso um dia aconteceu uma coisa que o clã zoou, por exemplo, ou ela é, tipo, covarde, e aí numa guerra um dia ela deu pra trás, sabe? Aí faz sentido. Gostei desse que o Euromanta sugeriu. Ela tem uma pelagem diferente do povo dela. E ela acaba sofrendo um pouco de preconceito. Por isso ela busca glória, talvez pra se... Você é ruiva. Se provar. Eu sou ruiva. E meu clã é do pelo branco. Pode ser. Pode ser. Eu carrego a pelagem dos meus pais. É um pouco ruivo. Na câmera, pelo menos. Olha ali na câmera. Meio alaranjado, assim. É verdade. Mas essa mancha do sangue dos inimigos. Exato. Ela é xamã, mas só homem pode. Gosta de ter uma diferença de se provar. Uma diferença pra se provar. Então, proponha essa diferença pra se provar. Eu gostei do... O pai dela era líder e ela não quer seguir o pai. Ela tem uma pelagem diferente. Ela quer uma família e é mas estéril. Mas isso é desejo, não é característica. Não, estéril. Essa é a característica. Estéril. Estéril, diferente. O que mais? Vieram umas opções como vidência. Vidência é legal, e aí não tem é algo óbvio. a ver com xamanismo. Como ela saberia que ela é estéril? Ela não saberia. Ela só tentaria. E aí
a partir do momento que a gente decide que uma personagem é estéreo, nada é de graça numa história, né? Se essa personagem é estéreo, é porque isso é relevante pra ela. Isso é relevante pra história. Lembrando que não conta ela ser híbrido, porque os ferais não podem ser híbridos. Não tem espíritos de 2 animais vivendo no corpo de uma pessoa. Então, vão aí as opções que a Pantufa escolheu de características da personagem dela, das sugestões que vocês deram. Estéreo, xamânica e diferente da pelagem, né? Pelo ruivo. Tô escrevendo oracular, tá? Ao invés de xamânica, só por uma questão de apropriação cultural. Iniciando a enquete. Nossa, eu nem sei o que escolher disso. Ora, Macan, todos parecem muito bons. Pode ser os 3, hein? Se empatar, vai ser os que empataram. Se empatar, é as 2 coisas que empataram. É verdade, ela pode ter mais de uma característica. Sim. Se empatar, é isso. Não é, porque ela vai ter outras características, né? Que você vai dar enquanto você interpreta. Inevitavelmente. E já tem todas as características a partir da glória, então já pensa nisso, sabe? Tipo, essa característica que vai ser dada agora pelo chat, ela não é uma característica que é a característica principal da sua personagem, porque a característica principal da sua personagem é o que ela quer, que é glória. Essa é a grande motivação da sua personagem. No entanto, além de querer glória, você ainda tem essa questão. Tenho. Sacou? Eu quero glória, mas eu não tenho o apoio do meu povo. E se eu procurasse apoio externo? Oi, tudo bom? Saudações. O que faz por aqui? Desembarquei recentemente com uma tropa para conhecer estas terras e negociar com o seu povo. Você conhece o líder da região? Você pode falar comigo. Somos todos iguais. Uma mulher. Sim, uma mulher. Soube que seu povo tem costumes diferentes. E? Bem, então sente-se. Eu me sinto como um lobinho, que eu não vou fazer aqui. Prazer. Me chamo Lúcio. Zavka. Zavka. Já acabou a Paul e deu os 3 empates! Que filhos da puta. Que filhos da puta! Cara, eu vou chegar esse chat um pouco pra cá, porque quase a maior parte das mensagens elas são pequenininhas. E elas estão ficando muito em cima de mim. Gente, vocês são terríveis. São um bando de psicopatas, cara, claramente. Nossa. Tá, então eu sou estéreo, eu tenho uma pelagem diferente e eu me comunico com espíritos. Nossa, você tá ao mesmo tempo, eu sou doida. Que vida horrível, disse o Raul. Então, aí a gente já começa a justificar essas coisas culturalmente. Você ser estéreo, inclusive, pode representar para o seu povo uma maior conexão com o divino. Você ser incapaz de gerar novos descendentes, talvez conceda a você as habilidades oraculares, inclusive. Já que você não consegue criar novas pessoas, você acaba tendo um contato maior com o além. Sim. Com os espíritos e tudo mais. Eles falam comigo. Show de bola. Nasce uma lenda, disse o Kenhart. É isso. Acho que a diferentona e oracular cabe no xamã mulher. Pois é isso. Então, tu anotou? Anotei. Obrigada, chat. Vocês são uns fofos. Eu já tenho o que eu quero no vilão. Por que eu quero, também já tenho. Como eu vou conseguir, estou prestes a descobrir. E quem eu sou. Tá definido também. Chamo Lúcio. Lúcio? Uhum. E que Lúcio querer? Lúcio e Zavka. Lúcio estudou um pouco da sua língua para poder tentar fazer dessa carnificina algo evitável.
Existe algo que seja tabu entre os ferais, ou que em algum momento a época que passa essa aventura foi considerado tabu, como não poder usar magia, por exemplo? Acho que não. Em tribo? Muito difícil. Não acho que tenha nenhum tabu. Pelo contrário, na real, esse é um povo bastante liberal. Eles votam e elegem os próprios reis. Qualquer pessoa pode desafiar o seu rei para ocupar o seu lugar. Em geral, existem conselhos de anciãos e de guerreiros que definem coisas junto a esse rei. Ele também não tem poder absoluto. Ele é uma pessoa que está em risco, tanto quanto os outros. Os castelos dele são de madeira. Existem algumas runas de proteção e amuletos. Então os xamãs são criaturas muito importantes. E o seu contato direto com Deus é o que os protege da barbárie humana, normalmente. Então, na verdade, talvez isso seja interessante para você, Zafka. Em algum momento da sua infância ou da sua adolescência, talvez a sua vida até estivesse em risco, né? Por todas essas diferenças, por você ser incapaz de engravidar e tal. Você já ter casado com alguns homens e eles não terem sido capazes de criar filhos, e a culpa vai ser sua, obviamente. Mesmo que eles não façam ideia de como isso funciona. Acho que com isso, galera, a gente pode começar a nossa história, na real. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. E agora que vocês já sabem como que essa história surgiu, se quiserem, espera que depois daqui vai aparecer o linkzinho pro próximo vídeo. Pra parte 1 dos Filhos do Norte. E depois da parte 1, a parte 2. Fiquem à vontade, assistam, comentem, digam o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram da história e estejam presentes na próxima live que a gente fizer isso. A gente vai divulgar pelo Instagram, porque vai ser maneiro demais e a participação de vocês é fundamental. Beleza? Muito obrigado e vamos lá viver aventuras incríveis. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ele existe graças aos membros do nosso canal de financiamento lá no Apoia-se. Dá uma olhada lá e considera apoiar também. Além de me ajudar a criar mais conteúdos de RPG de escrita, você ainda recebe umas recompensas iradas. Me segue lá na Twitch e entra no nosso canal do Discord. Os links estão aqui embaixo na descrição.